O Bitcoin está despencando e todo mundo está se perguntando o que diabos está acontecendo. De repente, o preço caiu dos 126 mil para menos de 85 mil dólares, uma queda de mais de 30%. Parece um desastre, né? Mas calma lá. Antes de sair correndo ou apertando o botão da venda, precisamos olhar isso com calma. Enquanto o Bitcoin despenca em 30%, eu estou tendo uma rentabilidade de 47% apenas esse ano com meus investimentos. E no próximo episódio, quem sabe eu não aporte em Bitcoin? Clica no card acima e veja após esse vídeo. A verdade é que quedas como essa não são exatamente novidades no mundo do Bitcoin. Na verdade, elas fazem parte do jogo. Mas aqui vem a pergunta que vale ouro. Será que estamos vendo só mais uma correção normal dentro do ciclo ou isso é o início de um colapso maior? Vamos dar um passo atrás e olhar o histórico desse ativo. Porque cá entre nós, o Bitcoin é tipo aquele amigo que sempre apronta, mas no fim tudo dá certo. Primeiro ponto importante, quedas bruscas como essa não são novidade. Na verdade, elas acontecem em praticamente todos os ciclos de alta. Em 2013, por exemplo, o Bitcoin caiu mais de 80% depois de subir absurdamente. Em 2017, mesma coisa, uma queda de quase 90% após a bolha. Parece assustador, né? Mas se você olhar o longo prazo, essas quedas acabam sendo só ruído. E tem mais, eventos externos também costumam causar caos no mercado. Lembra do colapso da Terra Luna em 2022? Foi um desastre para muita gente, mas quem segurou firme viu o mercado se recuperar. Mesma coisa com a quebra da FTX no final do ano passado. O Bitcoin balança, mas não quebra. Então, antes de pirar, vale lembrar que isso faz parte do jogo. Mas qual o motivo da queda atual? O primeiro ponto que precisamos entender são os ETFs de Bitcoin. Para quem não sabe, ETFs são fundos de investimentos que permitem que grandes investidores institucionais comprem exposição ao Bitcoin sem precisar segurar o ativo diretamente. Esse foi um dos grandes destaques desse ciclo de 2024 e 2025. Quando o preço do Bitcoin estava bombando, os ETFs injetaram liquidez no mercado e ajudaram a empurrar o preço para cima. Mas depois do topo dos 126 mil dólares, algo mudou. Os fluxos de entrada desaceleraram e começaram a aparecer saídas significativas. Por exemplo, só em novembro, o ETF do BlackRock registrou uma saída recorde de 523 milhões em um único dia. No total, as saídas líquidas ultrapassaram 3 bilhões no mês. Sem o dinheiro fluindo positivamente, o Bitcoin perdeu suporte de preço, ou seja, quando os grandes players param de comprar, o mercado sente na pele. Mas calma lá, porque os ETFs não são os únicos culpados nessa história. Outro fator gigante que influenciou essa queda foi o cenário macroeconômico global. E quando eu digo global, estou falando de coisas que vão muito além do Bitcoin. Primeiro, temos a questão dos juros nos Estados Unidos. Todo mundo estava esperando que o Banco Central americano cortasse os juros para dar uma aliviada na economia, mas adivinha, isso não aconteceu. A inflação ainda está alta e o mercado de trabalho está instável. Então o Fed então resolveu adotar um tom mais duro, ou seja, sem cortes de juros tão cedo. Isso pressiona ativos de risco, como o Bitcoin. E tem mais, o shutdown do governo americano também bagunçou as coisas. Sem divulgação de dados econômicos importantes, o mercado ficou ainda mais volátil. Para completar, as tensões comerciais entre Estados Unidos e China aumentaram, deixando investidores ainda mais receosos. Resumindo, quando o cenário macro aperta, o Bitcoin sofre. Continuando na linha dos motivos dessa queda, precisamos falar de um evento que realmente mexeu com o mercado, o Flash Crash de outubro. Se você não estava acompanhando o mercado naquele momento, aqui vai o resumo. Foi uma liquidação massiva que resultou em perdas de 19 bilhões em posições alavancadas. Mas por que isso aconteceu? Bom, o mercado estava superaquecido e com baixa liquidez. Quando o preço começou a cair, as liquidações automáticas foram acionadas, gerando mais quedas, que por sua vez acionaram novas liquidações. Foi um verdadeiro efeito dominó. E o pior, esse ciclo se repetiu nas semanas seguintes, amplificando ainda mais a volatilidade. Foi exatamente isso que vimos em outubro, um lembrete cruel de que alta alavancagem é uma faca de dois gumes. Ou seja, quando o mercado está muito alavancado, qualquer movimento brusco pode desencadear um caos. Por último, mas não menos importante, temos outro fator que contribuiu para essa queda, as vendas tanto de investidores de curto prazo quanto de longo prazo. Vamos começar pelos pequenos, os traders de curto prazo. Muita gente que entrou no mercado recentemente apostando na alta histórica começou a vender por medo ou prejuízo. Só nos últimos 30 dias
dias, cerca de 22 bilhões em Bitcoin foram liquidados por esses investidores. Mas calma lá, porque não foram só os pequenos que mexeram no mercado. As baleias, aqueles investidores gigantes que seguram grandes quantidades de Bitcoin há anos, também resolveram realizar lucros. Um exemplo, uma única baleia vendeu 1,3 bilhão em Bitcoin depois de segurar o ativo por 14 anos. Sim, você ouviu certo, 14 anos. Isso mostra que até os hodlers mais resilientes podem aproveitar momentos de máxima para embolsar algum retorno. Ou seja, quando o curto e longo prazo se alinham nas vendas, o impacto é brutal. E foi exatamente isso que aconteceu nesse ciclo. Beleza, agora que entendemos os motivos por trás dessa queda, vamos falar das consequências dela no mercado. E uma das mais impactantes aconteceu com a MicroStrategy. Sim, aquela empresa que virou sinônimo de aposta no Bitcoin. Ela sofreu uma queda de mais de 40% no valor de mercado depois que o JP Morgan lançou um alerta sobre a possível exclusão da empresa de índices importantes, como o Nasdaq 100 e o S&P 500. Isso é sério, porque quando uma empresa sai desses índices, fundos passivos que replicam esses índices são obrigados a vender suas ações, ou seja, pode rolar uma pressão de venda gigante. Mas aqui vai um ponto interessante. Mesmo com todo esse cenário negativo, Michael Saylor, CEO da MicroStrategy, reafirmou que não pretende vender nenhum Bitcoin. Ele está segurando firme, apostando no longo prazo. A pergunta que fica é, será que ele está certo em manter essa estratégia ou isso pode custar caro no futuro? Agora, qual é a perspectiva de longo prazo para o Bitcoin? Porque no fim das contas, o que realmente importa para quem investe em cripto é enxergar além do caos do curto prazo. Se você observar os gráficos de longo prazo, vai perceber que quedas como essas são só marolas, dentro de um ciclo de alta exponencial. O Bitcoin já enfrentou quedas de até 70% em ciclos anteriores e sempre voltou mais forte, atingindo novas máximas históricas. E tem mais, um indicador muito interessante para avaliar o momento atual é o múltiplo de Mayer. Ele mede o preço atual dividido pela média móvel de 200 dias. Hoje esse indicador está em 0,78, o que significa que o preço está 22% abaixo da média histórica. Historicamente, 85% do tempo e o preço ficou acima desse nível, ou seja, tecnicamente esse pode ser um bom momento para comprar, especialmente se você está pensando no longo prazo. Mesmo com toda essa volatilidade, uma coisa é certa, os fundamentos do Bitcoin continuam intactos, e isso é crucial para quem está pensando no longo prazo. O Bitcoin segue sendo a primeira e única moeda digital verdadeiramente escassa da história. Só vão existir 21 milhões de Bitcoin, ponto final. Não tem como imprimir mais, não tem como manipular a oferta. Essa escassez inédita é um dos pilares que sustentam o valor do ativo. Além disso, a demanda só tende a crescer. As novas gerações estão cada vez mais interessadas em alternativas digitais ao sistema financeiro tradicional. E tem mais um ponto importante, a sucessão dos baby boomers. Nos próximos anos, cerca de 70 trilhões em patrimônio devem ser transferidos para essas gerações mais novas. E adivinha, elas tendem a alocar uma parte desse dinheiro em Bitcoin e outros ativos digitais. Ou seja, enquanto o curto prazo pode ser volátil, o longo prazo parece promissor. Os fundamentos seguem forte e o futuro ainda está sendo construído. Chegamos no ponto que todo mundo quer saber. Essa queda é uma oportunidade de compra ou um sinal de alerta? Bom, aqui vai minha opinião sincera. Depende totalmente do seu perfil e dos seus objetivos. Se você está pensando no longo prazo e acredita nos fundamentos do Bitcoin, escassez, demanda crescente, adoção global, esse momento pode sim ser uma ótima oportunidade para aumentar sua posição. Indicadores como o múltiplo de Mayer e o histórico de ciclos mostram que quedas como essa geralmente são momentos de acumulação para quem está disposto a segurar por anos. Mas atenção, ninguém tem bola de cristal. O futuro do mercado é incerto e investir em cripto sempre vai envolver risco. Então, antes de tomar qualquer decisão, avalie sua tolerância ao risco, faça sua pesquisa e, se necessário, converse com um consultor financeiro. Lembre-se, o dinheiro que você coloca em cripto deve ser dinheiro que você pode perder sem comprometer sua vida financeira. Por fim, lembre-se de que o futuro está sendo escrito agora e você pode fazer parte dele. Com visão estratégica e paciência, quem sabe o que nos espera lá na frente. Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva para mais vídeos.